graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu quero fazer um apanhado, né? Alguns comentários e replicar também, não na íntegra, né? Mas o máximo que eu consegui, da ministração do culto do último domingo, do dia 19/7, onde o nosso tema foi Ser Tu uma bênção. O texto utilizado foi no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, onde diz assim a palavra do Senhor. Diz que, então o Senhor veio a Abraão e ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, algumas versões vai dizer uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Amados, logo ao criar o homem, Adão, as primeiras palavras de Deus determinavam que ele teria autoridade e sucesso nas realizações da vida dele e também de toda a humanidade. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus dá as primeiras coordenadas ali, né, antes que Deus vai dar essas direções para o homem, o versículo começa dizendo assim, que Deus o abençoou. Logo depois que o homem foi criado, o homem foi abençoado. A primeira atitude foi a bênção de Deus sobre a vida do homem. Porém, Adão, ele falhou. E por ele ter falhado, ele não gozou dessa bênção em sua plenitude. Esse exemplo, como muitos outros, nos mostram que tudo começa com a bênção de Deus. A bênção de Deus é um elemento muito comum nas Escrituras Sagradas. E ela é a coisa mais importante e essencial na nossa vida. Sem a bênção de Deus, nada flui. Mas mesmo quando nós temos a bênção de Deus, isso não nos garante uma blindagem espiritual. Porque mesmo com a bênção de Deus, nós vamos passar por dificuldades. Mesmo com a bênção de Deus, nós vamos passar por tribulações, por aflições. E Jesus vai dizer isso lá em João 16:33, que nós passaríamos por aflições. Por quê? Porque a bênção, ela não nos tira das aflições, das tribulações, mas ela nos capacita a vencer. E um grande exemplo disso, um grande exemplo que nós podemos ver, foi com José, conhecido como José do Egito, que não era do Egito, na verdade, né? Mas ele foi conhecido como José do Egito, que mesmo passando por todos os tipos de dificuldade, de tribulações, de aflições, ele foi vendido como escravo, passou por muitas dificuldades, foi preso, foi humilhado, foi escorraçado, passou por vários tipos de situação. No entanto, José, ele tinha uma segurança, uma certeza de que Deus estava com ele, que a bênção de Deus capacitava ele e tudo que ele fazia, ele tinha autoridade. De forma que, mesmo em meio às tribulações, José sempre tinha vitórias. Isso porque a bênção de Deus, a despeito das circunstâncias, faz toda a diferença na minha vida, faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. O ser abençoado é a chave para a vitória. Mas o que é a bênção? Muitos de nós ouvimos muito falar, e certamente todos desejam ser abençoados, né? A gente percebe que há um certo afã nas pessoas em buscarem a bênção, em correr atrás da bênção. Né? Mas a maioria das pessoas não sabe nem de fato o que é a bênção de Deus. Né? E nem sempre vai saber também para que serve a bênção de Deus. Então a palavra bênção, ela me faz lembrar, ela me remete aí a algumas situações da minha infância, né? Na época que nós tínhamos um costume na nossa família de pedir bênção aos nossos pais.
E sempre antes de ir dormir ou ao sair de casa ou ao chegar, nós pedimos a bênção aos nossos pais. Nós sempre dizíamos a bênção papai, a bênção mamãe, e a resposta deles era sempre que Deus te abençoe, meu filho. Então, assim acontece, né? Mesmo nos dias de hoje, a gente percebe que ainda é um costume, né? Mesmo em famílias que não são cristãs, mesmo porque eu, mesmo naquela época também, eu não vinha de uma família cristã. E nós tínhamos esse costume de pedir a bênção dos nossos pais. Então, ao mesmo tempo que há pessoas, né, que estão capacitadas por Deus para abençoar outras pessoas, ao mesmo tempo que há pessoas que podem transmitir ou invocar a bênção divina, nesse caso, seriam os nossos pais, né? Também era costume também dos sacerdotes. Os sacerdotes ainda, também nos dias de hoje, há o costume do sacerdote abençoar, no batismo, no casamento. Então, ele sempre abençoa. Contudo, no fundo, quem abençoa, de fato, é Deus. Embora eu acredito que todo mundo pode ser um instrumento nas mãos divinas, nas mãos de Deus, especialmente aqueles que são filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, diz a palavra, né? Logo, não precisa ser um sacerdote. A autoridade para abençoar era dada aos homens por Deus, para que esses possam usar essa oportunidade ali e passar a ser um instrumento abençoador. Em Hebreus capítulo 7, no versículo 6, mostra que não necessariamente tem que ser a bênção, né? Tem que vir, ela vem de Deus, lógico que ela vem de Deus, mas ali mostra que ela está vindo de um homem. E de um homem que não pertencia à linhagem sacerdotal. Ela vai dizer assim a partir do versículo 6, Hebreus 7, no versículo 6, diz assim: Contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou. E aquele homem, ele abençoa aquele outro homem que tinha as promessas de Deus, no caso, Abraão. No versículo 7 vai dizer que, evidentemente, não pode haver qualquer dúvida, olha só, que o inferior é abençoado pelo superior. Então não é o filho que abençoa o pai, é o pai que abençoa o filho. Percebam vocês que existe uma hierarquia espiritual, a hierarquia da bênção. E é importante entender que ela sempre virá de Deus, não importa de onde você está ouvindo. A bênção, ela sempre vem de Deus. Mesmo quando alguém diz, eu te abençoo, no caso dos sacerdotes que nós citamos, ele sempre vai acrescentar, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a bênção, ela vem de Deus, isso é inquestionável. Então é importante ficar bem claro, por isso eu estou enfatizando muito, que a bênção vem sempre de Deus, ela é sempre dada no nome de Deus. Existem muitas passagens bíblicas, né, onde nós vemos a bênção sendo dado por outras pessoas, né, como nós vimos esse exemplo de Melquisedeque, lá em Gênesis 14, nós vamos ver também um outro exemplo onde Josué abençoa Caleb, né, no livro de Josué, capítulo 14, também, versículo 13. Vamos ver lá em Levítico 9, versículo 22, um exemplo de Arão abençoando o povo. Lá diz que Arão levantou as mãos em direção ao povo e os abençoou. Então fica evidente que a bênção, ela é sempre divina, mesmo se Deus usa as pessoas para distribuí-la. De fato, muitas passagens bíblicas testemunham esses fatos de que Deus é quem dá a bênção. Então nós vamos ver Gênesis, vamos ver Levítico, Deuteronômio, Salmos, Provérbios, em muitos lugares na palavra de Deus,
vamos ver referências dizendo isso, né, que confirmam isso que nós estamos ministrando aqui hoje. Mas o que é importante nós entendermos também? Quais são as implicações do ser abençoado? Porque ser abençoado, ele implica em algumas questões, e uma delas implica em viver com uma profunda consciência da presença de Deus. Eu preciso entender que Deus está sempre presente, Deus em nós e através de nós, com seu Espírito Santo. Seu Espírito Santo habitando em nós. Então, Deus está comigo, Deus ele está contigo o tempo todo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus é um Deus bendito, um Deus que abençoa e que pela graça ele compartilha com todos nós os benefícios da sua riqueza. E os benefícios da riqueza são compartilhados através do Evangelho. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, né, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim, que esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho de Deus, ou seja, o Evangelho que nós compartilhamos é o Evangelho do Deus bendito. O Evangelho da bênção. Então, ser abençoado é ter essa consciência de que Ele está presente o tempo todo nas nossas vidas. Mesmo quando há momentos que parece que Deus não está, né? Tem momentos que você... e a Bíblia vai nos mostrar alguns relatos que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, um exemplo, eles foram jogados na fornalha, literalmente no inferno, né, no fogo. E, no entanto, Deus estava com eles, mesmo no meio do fogo. Então, precisamos ter essa consciência. Contudo, haverá momentos em que Ele não estará. Então, é lógico que nós estamos falando aqui de um Deus onipresente. Se Ele é onipresente, evidentemente Ele estará presente em todos os lugares. Mas haverá momentos em que Ele não estará. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver uma situação muito interessante que vai deixar assim, muito claro para nós aquilo que Deus quer falar ao nosso coração hoje. Que vai ter momentos realmente que Ele não está. E ali nesse contexto, Jesus ele está interpelando os discípulos, perguntando, né, como que eles estão vendo, como que o povo está vendo, quem que o povo diz que ele é. E o povo e os discípulos começam a relatar então aquilo que o povo está falando, né? E uns dizem que ele era João Batista, outros dizem que era Elias, um dos profetas. E interessante que Jesus ele olha para os discípulos, né? No versículo 15 diz assim, que então Jesus interpelou, ou seja, Jesus perguntou e diz assim, mas e vós? Quem dizeis que sou? No versículo 16, então, Simão Pedro ele dá uma resposta extraordinária. Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, então Jesus fala assim, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. De forma que, nesse momento, Jesus ele está testemunhando que Deus estava com Pedro. Nesse momento, Deus estava usando Pedro, estava falando através de Pedro. Porque Jesus olha para ele e fala, essa fala que você está falando caracteriza a presença de Deus. Essa fala é a fala do meu Pai. Porque Jesus conhecia o Pai. E ele sabia que aquela fala era do Pai. Então Jesus imediatamente identifica isso e diz, essa é a voz do meu Pai. E por isso, olha o que Jesus fala, abençoado és tu, Simão. Interessante que na mesma sequência, né, o assunto continua e Jesus ele menciona que está voltando para Jerusalém e que lá em Jerusalém ele será morto.
Agora perceba que Jesus nunca escondeu isso em momento algum, sempre falava para os discípulos, sempre preparava eles que esse dia iria chegar. E nesse momento que Jesus fala e dá essa notícia que está voltando para ser morto, no versículo 22, Pedro fala assim, a palavra vai dizer assim, que Pedro, porém, chamando Jesus, à parte, chamou no particular, e começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais acontecerá. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro. Olha o que acontece. E diz assim, para trás de mim, Satanás. Opa! Alguns minutos atrás, Jesus está falando que Deus estava com ele agora. Deus já não está mais sendo representado por Pedro, agora é Satanás que Pedro está representando. O que aconteceu? Ele vai dizer assim, tu és pedra de tropeço, tu és uma cilada para mim, pois a sua atitude não reflete a Deus. E eu fico perguntando, será que as nossas atitudes, elas refletem a Deus? Então Jesus ele continua, não reflete a Deus, mas sim aos homens. Perceba que Jesus o repreende, como quem diz, nesta fala Deus não está. Essa fala não é do meu Pai, essa não vem do meu Pai. Nessa maneira de pensar, Deus não está, nessa maneira de agir, quem está é Satanás. E veja como é fácil nós sairmos de uma posição de bênção para uma posição de maldição. Basta uma pequena brecha, uma pequena forma de pensar, uma pequena abertura que nós damos no pensamento. Porque Satanás ele é muito sutil e é capaz de lançar um pensamento que, ao nosso ver, é um pensamento bom, mas que para Deus esses pensamentos não são bons. Há muitas coisas que nós fazemos que Deus não compartilha, meu irmão. De forma que nem todo pensamento, não é toda a situação, toda a circunstância que nos acontece, que Deus está. Nesse caso em específico, o diabo. Porque eu tenho toda certeza que tem gente nesse momento aqui assistindo, por exemplo, um culto, uma ministração como essa, mas os pensamentos, mesmo dentro da igreja, está lá assistindo o culto, mas os pensamentos são em pornografias dentro das igrejas. Eu te pergunto, você acha que Deus está nisso? Claro que não. Vigiai e orai, diz a palavra do Senhor. Porque se nós não vigiarmos, primeiro, antes de orar, ele fala vigiai e orar. Se nós não vigiarmos, como Pedro não vigiou, e não guardarmos os nossos pensamentos, e o nosso coração, é porque é por aí que Satanás ele vai entrar. E Provérbios, no capítulo 4 de Provérbios, no versículo 23, vai falar que acima de tudo que se deve preservar, que se deve guardar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Ou seja, tudo que você for guardar, guarda o teu coração. Portanto, procure viver sempre vigilante dentro dos propósitos e da vontade de Deus, para que assim tenhais a certeza de que Deus está com você. Porque tem momentos que Deus não estará com você. Mateus 28, no versículo 20, na parte B, vai dizer que Ele estaria conosco, Jesus estaria conosco, permanentemente conosco, até a consumação dos séculos. É uma promessa de Deus. Até a consumação dos séculos. E se Ele disse que estaria, de fato Ele está. A grande questão é, você está? Lembra da pergunta que Deus faz para Adão lá no Éden? Dizendo, Adão, onde estás? Depois que Adão peca, Adão se esconde. E Deus chega e pergunta, onde está? Por que Ele está te procurando nesse momento, meu irmão? Onde você está? Sim, onde está?
Onde está que você não ora mais? Onde você está que você não lê mais a palavra? Onde você está que você não vem mais à igreja? Não vai mais nas reuniões de células? A palavra diz que são os nossos pecados que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Não é Deus que não está. Nós é que não estamos. Deus sempre está. E muitas vezes nós temos a impressão de que é Deus que se afastou, mas quando na verdade foi o homem quem se escondeu. O homem que se escondeu. Onde você está? O papel da igreja é voltar ao Senhor. É voltar para onde ela nunca deveria ter saído. Então, quando 2 ou 3 se reunirem em nome do Senhor, na verdade, entram em comunhão onde Deus já está e não onde Ele ainda estará. Hoje a imaturidade ela é caracterizada por uma sinceridade desprovida de sensibilidade de quem nós somos. E assim nós nos tornamos suscetíveis às ciladas e aos enganos de Satanás, que nos leva a reações de buscar o que nós já somos e o que nós já temos. Podemos chamar isso de cegueira espiritual. O que caracteriza a maturidade não é o poder que a bênção proporciona, e sim a responsabilidade que ela traz. A imaturidade, ela tem apego ao poder, do tipo, quanto mais eu busco, mais imaturos, mais se busca a Deus por conta dessa imaturidade. Enquanto que a maturidade tem a consciência da autoridade outorgada por Deus aos filhos, de serem filhos. Jesus é um exemplo excepcional que nós devemos seguir. Ele é pleno de autoridade. Por quê? Porque ele não teve apego ao poder. Ele abriu mão de toda a sua glória, de forma que Jesus não curava ou expulsava demônios pelo poder, e sim pela autoridade. Escravos sim precisam de poder, tanto que os escravos eles são escolhidos pela força do seu poder. E a primeira coisa que eles tiram dos escravos é a autoridade. E só resta com eles a força, e assim se caracteriza o poder sob julgo. A igreja que insiste no apego ao poder e aos benefícios materiais, ela não evolui. Ela não evolui numa consciência de autoridade, nem de bênçãos, que volto a dizer que nos foi outorgada. E ela foi outorgada não como um prêmio, mas como uma capacitação para expandirmos o reino de Deus sobre a terra. A visão, na verdade, ela está totalmente equivocada. E por isso, muitos buscam a bênção para ter benefícios e não para ser abençoador. É preciso que entendamos que a bênção de Deus é que nos capacita e nos dá autoridade para abençoar. É a bênção de Deus. A primeira coisa que Deus fez comigo e com você foi nos abençoar. Eu e você fomos abençoados antes da fundação do mundo. E se você ainda não tem certeza de que você é uma pessoa abençoada por Deus, se você ainda tem medo do futuro, medo de compartilhar e de faltar lá na frente, você que retém, e o que retém, já aprendemos que sempre apodrece, né? Aquilo que é retido, é guardado, ele apodrece. Não tem vida.
Para você que vive amargurado, para você que é egocêntrico, pensa só em si, Deus está mandando um recado para você agora. E Ele está libertando. Ele está libertando você dessa mentalidade de escassez e te transportando para uma mentalidade de prosperidade. Porque o reino de Deus é um reino de abundância. Para isso que Jesus veio. E Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Não somos mais escravos, agora nós somos filhos. Não precisamos de poder, precisamos de autoridade. Autoridade de filho. Assim é a dinâmica do reino. Há uma grande responsabilidade em receber as bênçãos de Deus. Portanto, seja grato, compartilhe aquilo que você tem recebido de Deus. A graça e a bênção capacitadora está sobre a sua vida. Quando nós falamos de autoridade, quando nós falamos de poder, quando eu digo que o escravo que precisa de poder e o filho precisa de autoridade, é muito simples. Vamos imaginar uma criança e tem uma babá. Se você for avaliar, a babá que toma conta do seu filho, ela é infinitamente mais forte do que o seu filho. No entanto, ela tem que pautar o trabalho dela com base nas vontades do filho. Essa é a diferença. Autoridade e poder. Tem poder para fazer, mas não tem autoridade. A autoridade é do filho. E é isso que Jesus nos ensina. Ficar correndo atrás, buscando poder, não é o foco. A palavra de Deus, ela começa, e o nosso tema hoje foi ser tu uma bênção. Para você ser uma bênção, você precisa ter essa mentalidade de abençoador, de conhecedor dessas verdades. A bênção nos acompanha. Não sou eu que corro atrás dela, é ela que me acompanha. Há uma grande responsabilidade em receber as bênçãos de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejam gratos e compartilhem aquilo que vocês têm recebido do Senhor. Não importa o que você tem recebido, compartilhe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam sempre com todos vocês, transbordando vida para que vocês possam abençoar o mundo. Amém.